pessoas se reunindo para linchar o jovem pregador Miguel Oliveira em frente da igreja. Meus amigos, chegamos a este nível. E o Miguel tem sentido uma enorme pressão e reagiu a isso. Nós vamos mostrar isso aqui. E eu quero abordar algo muito sério sobre essa proporção e repercussão que tem ganho o jovem pregador Miguel Oliveira. E vou mostrar um pouco disso aqui no canal. Já me ajuda com o teu like para que mais pessoas também assistam o nosso conteúdo, como você agora está assistindo. E caso você ainda não seja inscrito, eu quero te convidar com muito carinho, com muita verdade, a integrar aqui a nossa família. Todos os dias tem vídeos novos e com notícias que podem te interessar. Então vem pra cá, se inscreve no canal, vem pra família. E no final desse vídeo eu quero apresentar uma oportunidade que pode fazer total diferença na sua vida. Eu tenho certeza que você já imaginou como seria se com recorrência caísse um dinheiro na sua conta e no fim do mês desse para você fazer além do que está acostumado. Eu quero que você saiba que isso pode deixar de ser imaginação e pode se materializar e se tornar a tua realidade. Se você der um passo, fica até o final, que eu vou te dar todos os detalhes de como isso funciona e não se preocupe, que é de forma honesta e de forma segura como deve ser. Bora pro vídeo. E o jovem pregador Miguel Oliveira se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. Interessante que quando começamos a abordar sobre ele aqui no canal, ele ainda não tinha ascendido tanto assim. Ele não estava tão conhecido como agora. Alguns canais do meio cristão abordavam sobre ele, só que agora ele rompeu essa bolha. Diversos influenciadores, donos de grandes portais de notícias estão abordando sobre ele e os conteúdos estão viralizando. E alguém pode dizer, poxa, isso é ótimo para ele. Ganhou a fama precoce, está gerando engajamento. Só que a repercussão não é tão positiva assim, e por uma razão bem simples. A maioria dos conteúdos que estão viralizando não são conteúdos tão saudáveis, positivos, e isso por uma razão que eu já abordei aqui em um outro vídeo. A crítica que eu faço sobre o Miguel Oliveira não é o fato de ele ser um jovem pregador, um adolescente que tem pregado a palavra. Pelo contrário, eu acho que isso deve se estimular. Um adolescente que estuda a Bíblia, que prega para as pessoas, que fala do amor de Deus, isso é uma bênção. Mas para mim, o que é grave é quando vemos ele destilando certas revelações com indícios fortes de artificialidade. Se adivinha o nome de uma pessoa, uma situação, a pessoa se emociona e ele começa a se promover como um profeta, como um grande revelador. Não dá para você crescer diante de Deus ministerialmente em cima de situações ou revelações forjadas, artificiais. Não dá para você crescer em cima de uma farsa. E isso tem acontecido. Muitos conteúdos que estão viralizando são bem sugestivos, como esses aqui. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Saio que me Jofá. Jofá se quer beber polvitsma. Eu falei para Deus, eu não quero ser profeta. Parou um anjo na porta. Aquele senhor que está ali na porta, vem aqui. Eu falei para Deus, eu não quero ser profeta, mas ele está falando comigo, não, Zauê, Teu, Smai, Deveramos, Mai, Camila, Vazata, Rabavotama, Voté, que a votada, eu até Zauê, também, eu até, o que até, eu papai, eu até, que até, eu até, eu até, Zauê, eu até, o que até, cadê as 20 pessoas que eu falei que era para dar glória? Infelizmente, é esse tipo de conteúdo que mais viraliza e repercute a respeito do jovem pregador Miguel. Eu sou profeta. Deus me mostrou um anjo aí. Eu sei o seu nome. Deus me revelou o seu nome. E nisso vai se formando um teatro. As pessoas estão ali para ver a performance do jovem pregador mirim. Em vez de repercutir conteúdos onde de fato haja a exposição da palavra e do evangelho, infelizmente é isso aí que está repercutindo. E quem diria? Eu queria impulsionar o Miguel ainda mais, fosse justamente uma língua estranha. Na verdade, não é nem tão estranha assim, né? Uma língua meia inglesa, sei lá. Of the king, the power, the man, the best, the fairy, the
E a respeito dessa língua, o Miguel já até chegou a se explicar em um podcast, creio que muita gente viu. As pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, of the King, the Power, on the best, não é línguas estranhas, mas gente. ele falou agora que é língua estranha, fala assim, Dele eu com falo Deus. pra mim mesmo, que é dele com Deus. Mas ele acabou de falar Ele falou isso. o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu é falar um uma- idioma, gente. Não, The mas deixa eu King, falar the uma coisa pra Power. vocês. Não, não, Que mas que é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. O que é essa coisa de King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o Acabou. mas o É negócio de the King, Não, não. the Power. Irmão, Mas é o que Legal. tá em se evidência. eu quiser quando falar foi gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. Messi, Isso se eu tá em quiser falar evidência. Mahá, e o que que tá aí, o que que fere o ser na igreja por causa disso? Gente, e é incrível como esse vídeo da língua estranha viralizou. E é aqui que eu falo que estourou a bolha do segmento cristão. Eu não sei se é porque eu visualizei alguns vídeos do pregador, mas o algoritmo no Instagram, ele só me manda esses vídeos. E o pior que eu acho engraçado, eu assisto um, vou assistindo outro, e aí só me vem isso. Eu fiz até uma seleção de alguns, envolvendo justamente algumas montagens, algumas situações sobre esse episódio das línguas do pregador Miguel Oliveira. E alguns vídeos desses eu vou confessar para vocês que eu ri pra caramba. Olha aí alguns. Porque profeta é temido na Bíblia, tá, irmão? Hoje que a gente vive uma geração que banaliza isso. Mas o verdadeiro profeta, ele é temido, ele tem a autoridade de Deus. Olha Samuel chegando, os anciões olham pra ele e diz: é de paz a sua vinda? O que Samuel falou? Of the king, the power that... Não, foi isso não. Foi isso não, foi isso não. Foi isso não, vamos ver aqui. Of the king, the power, the man, the best, the fairy does. Of the king, the power, the man, the power, the Mary does. Já assisti aquela série de Jesus. Filho, você precisa parar com esse negócio de off the king, the power, the man, the bastard, the king, the power, the smart. Ninguém aguenta mais. Esse episódio tá corrompido, deixa eu colocar o... O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy does. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy was mine. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz: Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy does. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy does. Of the king, the power, the man, the best, the fairy does. Of the king, the power, the man, the power, the Mary does. Of the king, the power, the man, E assim, gente, não dá pra não rir com uma coisa dessa, né? É rir pra não chorar, porque tem um lado muito cômico, mas tem um outro lado que é triste, que é sério, e entra aqui o que eu falei pra vocês, que a repercussão que o Miguel tem alcançado não é tão positiva assim pra ele. Por um lado porque ele tem gerado engajamento, as suas redes sociais estão bombando, ele pode fechar alguma publicidade, e também uma outra coisa, para alguns pastores, o que vale é engajamento. Então ele vai conseguir se inserir muito bem em diversas igrejas, porque os pastores sabem que colocando ele em um evento vai encher, vai bombar. Inclusive hoje, qualquer igreja que colocar ele para pregar, vai atrair um monte de pessoas curiosas para ver a performance do pregador mirim, o que ele vai falar, o que ele vai revelar. Então, por um lado, pode ter um aspecto positivo para ele. Por um outro lado, ele é satirizado, porque boa parte desses conteúdos aí são justamente para satirizá-lo. Pessoas de uma mente um pouquinho mais de bom senso não caem nisso. E eu acho que o aspecto mais negativo é para o evangelho de uma forma geral, porque até estigmatiza o evangelho. Para algumas pessoas, então, o evangelho se resume a isso. Alguém consegue, um garoto consegue manipular as massas usando de revelações, como eu disse, com indício de artificialidade, fazendo aí um teatro, e as pessoas acabam comprando isso. E igual eu falei aqui para vocês, o Miguel ele já estourou a bolha do segmento evangélico. Então diversos portais de notícias seculares, estão abordando sobre ele, e diversos influenciadores, inclusive o Paulo Matias, que até onde eu saiba não é nenhum influenciador no segmento cristão, né? Não é nenhum pastor que está ali se posicionando, mas alguém que também reagiu a essa repercussão, e o comentário dele foi muito interessante.
ilustra o comentário que outros influenciadores fora do segmento cristão também têm feito a respeito do Miguel. Dá uma olhada em um trecho do que ele falou. Esse menino é um picareta, né? Vamos falar português claro aqui. E a gente tá vivendo uma era na sociedade da normalização do que é grotesco, né? Do que é ridículo. E ele nada mais faz do que passar uma ideia para todos de que sim, é possível ser picareta desde o início da vida. Ele é uma verdadeira ofensa a qualquer religião. Deus é o extraordinário. Deus não é isso que a gente tá vendo esse moleque pregar, dizendo que é profeta, rasgando laudos médicos, faltando com a ética. E o pior de tudo é a gente saber que sim, existem no Brasil pessoas que ainda dão espaço a esse verdadeiro culto do que não existe, né? Pessoas, de alguma forma, sendo enganadas por um falso profeta. O brasileiro, uma parte dele, gosta de cultuar figuras absolutamente grotescas, que não mereciam jamais serem cultuadas. Desde políticos, figuras públicas, artistas, tudo que vocês possam imaginar. E esse moleque nada mais é do que apenas uma consequência desse problema que já persiste há bastante tempo no Brasil. Os anos passam e os personagens que só mudam, porque o problema continua aí. E, gente, isso ilustra uma triste e uma amarga verdade. E o engajamento do Miguel Oliveira reflete também a ignorância das pessoas. As pessoas querem ser iludidas, as pessoas preferem um engano bonito, do que a verdade como ela realmente é. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, engajamento não demora muito tempo não. A internet ela acelera os processos. Inclusive, fama que é construída a partir da internet, ela tende a não durar muito tempo. Isso porque sempre estão surgindo novas situações, novos personagens, outros influenciadores que vão direcionando e atraindo a atenção das pessoas. E a tendência é que alguns influenciadores que logram de uma fama repentina e bombástica, eles vão sendo gradualmente esquecidos novamente. Interessante que aqui está uma diferença que eu vejo entre o Miguel e a Vitória Souza. Porque a Vitória Souza, quando ela começou a ganhar popularidade, ela não ganhou em cima de uma repercussão negativa. Tinha diversos vídeos dela, uma garotinha pregando, orando pelas pessoas, algumas situações esdrúxulas dela na bateria e tal, mas as pessoas não começaram repercutindo os conteúdos dela para satirizá-la, mas até chamando a atenção. Depois é que a Vitória começou a fazer algumas analogias, aí começou aquelas revelações, e aí ela acabou desgastando a imagem dela como está agora. No último pronunciamento dela que eu mostrei aqui, ela até falou que as agendas dela estão bombando, que as redes sociais estão bombando, mas gente, isso não é bem assim. Demanda para ela como pregadora? Tem. Tem porque ela é uma jovem desinibida, ela já tem um nome, ela sabe se expressar, então existe demanda para ela e ela não se envolveu em nenhum tipo de escândalo que estigmatize a imagem dela. Então demanda para ela tem, mas dizer que a popularidade dela e que a imagem dela não está desgastada, claro que está. Ela se candidatou a vereadora na cidade dela e, se eu não me engano, não teve nem 60 votos para uma influenciadora que tem mais de 1 milhão de seguidores, que é conhecida e tal. Então a gente sabe que a imagem dela está desgastada, independentemente da demanda que ela tenha de agendas. Só que isso da Vitória não faz muito tempo que começou e não sinaliza o início quando ela começou a se tornar uma pessoa conhecida. Já o Miguel não. O Miguel ele bombou justamente com vídeos que satirizam ele, com pessoas que questionam ele, que até ridicularizam. Ele se tornou um meme. Então, absolutamente, nesse ponto, isso não é positivo para ele. E esse engajamento ele é bastante transitório. E tem a parte principal, que é a que menos as pessoas consideram, o lado do temor a Deus. Eu sei que o Miguel, por mais que ele seja muito bem articulado, mas ele tem uma família por trás que direciona ele. Ele é direcionado pela família. E me parece que a família não o direcionou, não lhe deu a devida instrução referente ao temor a Deus. Porque não vale a pena você querer o engajamento pelo engajamento. Ah, eu vou aqui simular uma revelação, eu vou empolgar aqui as pessoas, porque isso vai engajar e vai viralizar, e aí o meu nome vai se espalhar. Isso não vale a pena. Que infelizmente é o que tem acontecido. E aí entra os efeitos colaterais. E lembrando que quem levanta o ser humano é Deus. Um homem que quer se erguer com seu próprio braço, Deus ele também tem poder de derrubar, assim como ele tem de levantar. E a verdade é que situações assim têm os seus efeitos colaterais.
E agora chegou ao cúmulo do absurdo, que eu sou totalmente contra isso. Grupos se reunindo, estão planejando se reunir na porta da igreja para agredir o Miguel. E o próprio Miguel repostou essa informação que foi emitida em um portal. Dá uma olhada. Miguel Oliveira tem enfrentado uma crescente onda de ameaças e pressões por conta das polêmicas envolvendo suas pregações e visões religiosas. O jovem profeta tem sido alvo de intolerância severa, tanto de pessoas de fora quanto, lamentavelmente, de alguns que se identificam como cristãos. Nos últimos dias, surgiram movimentos organizados, inclusive desafios em plataformas como TikTok, incentivando ataques contra Miguel. A situação piorou quando grupos começaram a se reunir em frente à igreja onde ele se encontrava, criando um clima de violência e hostilidade que chegou a exigir a presença da polícia. As agressões e ameaças seriam motivadas pela discordância em relação ao conteúdo de suas mensagens, que geram forte polarização dentro e fora da comunidade evangélica. O mais alarmante é ver que até mesmo pessoas de fé têm compactuado com comportamentos agressivos, o que reforça a gravidade da crise. Informações no portal de notícias Fuxico Gospel Oficial. E assim, gente, isso gera uma pressão psicológica imensa, ainda mais em um garoto. Ele tem sentido essa pressão. Tanto é que decidiu fazer um pronunciamento falando que vai se posicionar a respeito dessas questões. Dá uma olhada no trecho do que ele falou. Olá, queridos irmãos, vocês é a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira e estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionadas a esse alerta que estou fazendo hoje. Amém? Deus abençoe, orem pela minha vida se puderem e sou grato a Deus por vocês, viu? Deus abençoe. E assim, gente, o que o Miguel precisa de fato é de uma mudança no exercício do seu ministério. É seguir aquele caminho que não gera tanto engajamento assim. É seguir aquele caminho que é mais estreito. Em vez de destilar diversas revelações, em vez de se promover como profeta, em vez dessas línguas estranhas esdrúxulas e do teatro que muitas vezes ele vai e monta, ensinaram ele a montar esse teatro, se ele se limitasse a pregar a Bíblia, a estudar a palavra, a orar e a falar de Jesus para as pessoas, e a ter um coração voltado para isso, a aprender, até porque quem dá isso é Deus. Deus é que dá um coração na gente que ama as almas, que se importa com o reino de Deus, que olha mais para isso do que para dinheiro. Isso são coisas que você conquista orando a Deus. Mas lógico, com a instrução certa e exercendo o ministério da forma correta, é aí que Deus direciona, abençoa, levanta e coloca sentimentos profundos e verdadeiros no coração humano. E é o que o Miguel precisa. Espero que haja essa mudança. Embora quando você vai tão longe assim, é difícil você voltar atrás, meu amigo. Mas vamos aguardar, né? Qual será o posicionamento dele e o que vai acontecer daqui para frente. É isso o vídeo de hoje. Muito obrigado a sua participação, a sua visualização. Eu quero que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. E deixa a tua opinião nos comentários. O que você pensa sobre isso? Deixa registrado aí. Vocês estão vendo que os preços estão subindo de forma assustadora. Até o cafezinho já não está mais tão barato assim. E existem algumas razões para isso. E dentre elas, a alta no dólar, que vai impactar diretamente nos preços do mercado. Por um lado isso é ruim, mas por outro, já imaginou se você conseguisse receber em dólar? E isso é totalmente possível. Existem formas de você ganhar dinheiro na internet e receber em dólar. Eu não estou aqui me referindo a lucros estratosféricos, como por exemplo faturar 100 mil dólares, que na cotação atual do dólar equivaleria a quase 600 mil reais, porque um dólar está valendo quase 6 vezes mais o valor do real. Mas considerando isso, já imaginou se você ganhasse 100 dólares, 200 dólares? Convertendo 200 dólares na cotação atual dá mais de R$1.000. Começa a ficar ali beirando um salário mínimo. E isso aqui não é um limite não, você pode faturar muito mais. Só que está na hora de parar de enxergar a internet apenas como entretenimento e enxergar também como um negócio rentável e que está mudando a realidade financeira de muita gente, pode mudar a sua também. Por isso eu vou disponibilizar para você um link e nesse link você vai tirar todas as suas dúvidas, inclusive sobre valores e promoções. Entra lá sem compromisso. E isso aqui
pode sim trazer uma mudança para a tua realidade financeira. Até o nosso próximo vídeo e se prepare para a mudança.